aproveitar, com a tua permissão, me solidarizar, né, com todos aqueles milhares e milhares aí que estão sofrendo, padecendo e muitos lamentando a morte de dezenas de milhares de pessoas, e ao mesmo tempo também me solidarizar e deixar aqui minha grande gratidão aos grandes guerreiros nesse momento, que são todos aqueles que trabalham na linha de frente da saúde pelo país afora. Desde o porteiro ao médico mais qualificado que existe hoje, são os grandes guerreiros desta grande luta, desta guerra, e que o Sistema Único de Saúde tem sido certamente um dos grandes guardiões desta luta impressionante, incansável, em defesa do que é mais sagrado, que é a vida. Então, quero deixar meu abraço e muito obrigado aí por me convidar para estar aqui hoje. Sem a vacina, tudo que nós falar, tudo que for feito, não vai ter solução a curto ou médio prazo. Então, eu acho que o governo deveria ter tido, desde no início da pandemia, uma grande luta, uma grande frente de ação para buscar alternativa para a compra de vacina, porque ao momento que a vacina acontecer, que a população for vacinada, nós estamos resolvendo, salvando vida e salvando a economia, que é, na verdade, duas questões, Silvana, na minha avaliação, que se completam. Não existe uma divergência entre economia e saúde. Para mim, se tu fazer todos os mecanismos e tentar com maior número de iniciativa, diminuir o vírus, nós também estamos ajudando com isso a própria questão da economia. Porque como o vírus é uma coisa invisível, ninguém sabe aonde está, todas as questões que foram ditas, que foram faladas, ela não pode estar no achômetro, ela tem que ser através da ciência. Eu defendo isso. Eu sou daqueles que, para mim, toda e qualquer medida, e o governo do Estado, em muitos momentos, ele seguiu a ciência, mas em vários momentos ele teve vacilo. E quando eu falo eletrocardiograma, é isso, altos e baixos. E esse alto e baixo, me parece que em alguns momentos houve uma certa fragilização, e aí as pessoas também ficaram muito na dúvida. Pega o exemplo da questão do final do ano, né, que as pessoas acabaram indo para as festas, para a aglomeração, para a praia, e o resultado nós sabemos o que aconteceu, entendeu? Quer dizer, poderia talvez ter o número que nós temos hoje? Eu não sei, acho que não. Num processo ainda democrático e tal, são legítimas opiniões, mas eu acho que se nós tivéssemos todos nós unificado todos os esforços numa única direção de buscar para valer vacina para todos e todas, eu acho que nós estaríamos num resultado diferente. Essa é a minha concepção. E acho que esse momento agora, o momento que nós estamos vivendo, é um momento de completa unidade, entendeu? Nós não temos que estar discutindo, divergindo, buscando culpa em A, B, C ou D. Nós precisamos unificar, fazer uma união de todas as forças, independente da questão política e ideológica, e a nossa luta tem que ser contra o inimigo principal. Qual é? O vírus. O Estado que está com maior número, maior índice percentualmente de pessoas com vírus, de mortes, e o colapso da saúde é terrível, é uma tragédia. Não sei se você viu hoje, pois aqui em Santa Maria, até meio-dia, tinha 24 pessoas esperando um leito de UTI na cidade. Ontem morreu 2 pessoas na UPA porque não tinha leito de UTI. Então, quando isso acontece, não tem volta, do meu ponto de vista, Silvana. Tem que ter medidas duras. Vai ter problemas aqui a colar, mas esses problemas, quanto mais rápido tomar essa decisão, menor será o impacto, tanto na saúde quanto na questão da economia. Esta é a minha visão. Eu acho que a gente ignorou muito a ciência, na minha avaliação. E muitas questões aconteceram por questões políticas, e questões políticas, muitas vezes, têm muitos equívocos. Segundo, numa questão grave, que nem a pandemia, eu acho que aí não tem nenhuma discordância entre nós aqui, gravíssima, no meu ponto de vista, as decisões para atacar uma questão grave também têm que ser decisões extremamente arrojadas. E para te fazer, qualquer que seja a medida, seja a questão de bandeira preta, seja a questão de distanciamento ou a questão de lockdown, os governantes teriam que dar as condições para garantir saúde, mas também dar as condições para a economia. Porque nos principais países do mundo, onde houve um aperto muito maior, digamos assim, o governo deu condição. O governo deu condição para a economia. Ou seja, se tu tem as pequenas, micro, médias, enfim, empresas, que são as que mais sofrem, porque o resultado é menor, do ponto de vista, porque ela vive do dia a dia, digamos assim, o Estado tinha que garantir linha de financiamento com muito mais tranquilidade, tinha que
parcelar as dívidas, tinha que suspender por alguns meses ou quanto tempo for necessário a questão dos impostos, tinha que oferecer linha, né, a criar no Estado, por exemplo, nós estamos defendendo a criação de um fundo garantidor que dê condição das médias, pequenas empresas se recuperar. Agora mesmo, na nossa luta, que você conhece, a grande luta nossa da renda emergencial, né, que faz um ano que eu luto, tem um projeto tramitando na Assembleia, o governo acabou acatando em parte essa ideia, lançou na sexta-feira, ele dá uma parte de atenção para as pequenas, micros, empresas, para o desempregado desse setor, principalmente a área hoteleira, de restaurante, enfim, esse setor aí vai ter uma ajuda, mas é pequeno, é muito pequeno, perto da realidade. Exato. É um sinal, é verdade. Nós tínhamos que tentar melhorar muito. Eu defendo de que, além disso, as famílias mais vulneráveis tinham que receber esse valor um pouco maior também, porque esse recurso volta imediatamente para a economia. Quando tu recebe um auxílio emergencial ou uma renda básica, ele não vai para outro lugar, Silvana. Ele fica lá na vila, no bairro, no mercado, na farmácia, no açougue, ele aquece a economia, entendeu? Então, acho que isso... Agora, eu acho que essa é uma questão que tem que ser... Eu não sou nem radical para lá ou para cá. Eu sempre vou ficar com a análise da ciência, de quem conhece, das autoridades sanitárias, e nesse sentido eu creio de que a gente tem que, nessa linha geral, sempre tem que ser preservar a vida, e a vida ela vai ser fundamental para nós salvar a economia. Essa é a minha tua avalia, porque nós temos um outro problema, Silvana. Tudo bem, vai abrir a loja, eu acho também, abrir a loja, vai dar condição e tal, mas como é que tu garante, como é que tu consegue determinar que esse setor ou aquele setor vai ou não contaminar? Para mim, primeiro tinha que ter um comitê estratégico de muita gente discutindo isso com muita responsabilidade. Segundo, na minha avaliação, para te funcionar isso, nós tínhamos que ter uma retaguarda de saúde que desse condição, de fato, de atender a população. Nós não temos isso. Há um colapso, e aí não é uma questão. Abriram-se dezenas e centenas de leitos de UTI nesse estado afora. Aqui, o regional agora abriu mais leitos. Aqui, inclusive, a nossa luta do regional de 7 anos, e que hoje tem 94 leitos abertos no regional, mas é o seguinte, só que tem outro problema. Agora, não é mais a falta de leito que nos angustia, também é a falta de medicamento, é a falta de oxigênio e a falta de matéria-prima. Ou seja, não tem mais mão de obra, não tem mais quem possa trabalhar, não existe isso, entendeu? Então, nós estamos numa situação gravíssima, porque se meu pai, se a minha mãe, se o meu irmão, assim por diante, hoje, inclusive no meu caso, meu irmão está na UTI há 40 dias, eu sei que isso é angustiante, é terrível, mas se qualquer um cidadão, independente do Covid, se tiver um acidente, der um infarto, não tem para onde ir. Não tem para onde ir, nem no particular, nem onde foi atendido público, porque está 112% as UTI. E eu acho que faltou o diálogo dos governantes com todos os setores, ter um comitê científico mesclado também com todo o segmento. O problema, eu acho, que acabou em muitos momentos, acabando ficando uma disputa ideológica, política, onde essa disputa não levou a resultado nenhum. Porque essa disputa não pode ter disputa nesse momento. Disputa o quê? Disputar quem vai morrer mais ou morrer menos? Ou vai salvar mais ou menos a economia? Ela tem que ter uma mediação. Mas nós tivemos, nesse período da pandemia, 4 ministros da saúde, por exemplo. Não tem como tu conseguir ter um gerenciamento para valer num país que durante pouco tempo, 4 ministros da saúde. Então, eu acho que essas confusões, que eu não vou aqui entrar no mérito, elas também atrapalharam. Agora, eu sou defensor de que o governo, se vai fechar o comércio, dê condições do comerciante sobreviver. Se vai fechar o restaurante, dê condição. Se vai fechar a lojinha, dê condição. E as condições são várias alternativas. Desde o que eu falei, ou financiamento, ou crédito, ou isenção não sei do quê, ajuda de custo para ajudar a pagar não sei o quê, diminuir os aluguéis, ou suspender o pagamento de aluguel não sei por quanto tempo. Para isso é vontade política, Silvano. Eu acho que falta vontade política. Tem algumas cidades, que não é o caso aqui, que fizeram isso aqui no país. Acho que esse momento, eu sou otimista. E eu acredito que esse momento vai ser bom porque cada vez mais nós vamos dar transparência. Sem dúvida. E isso eu acho que é um momento de evolução política no Brasil. Apesar de ter todo esse inferno astral que a gente está vivendo, eu acho que isso está mostrando o quanto o brasileiro está se preocupando com prestação de contas, aonde está sendo investido os impostos, aonde está sendo repassado. Com a tua permissão, Silvana, faz 3 anos, eu acho, um pouquinho mais,
que tramita na Assembleia um projeto de minha autoria que coloca a transparência total, detalhada na questão da saúde. Hoje ela tem, só que ela tem dificuldade de um cidadão comum acessar. E nós estamos defendendo de que na questão saúde tu tenha um portal de transparência que diga todos os detalhes, mesmo se tu quiser entrar lá e saber quanto de dinheiro veio para Santa Maria, quando, para que foi, para que tudo tu tem que estar especificado, claro, não aquela rubrica, não, tem que ser claro, com linguajar popular, que as pessoas saibam rigorosamente o que está acontecendo. É que nem tudo lá na Assembleia anda como a gente gostaria, tá? Então, mais de 3 anos está rodando esse projeto, que é muito importante. Eu acho que hoje a gente pode avançar. A minha ideia é tentar esse ano, tentar ver se ele dá um pouco mais de avanço, quem sabe aprovar, porque está começando a ter uma sintonia lá de que quanto mais transparência tiver, melhor é. Porque, na verdade, a sociedade precisa saber para onde vai os recursos, porque o recurso é o povo que paga. E o povo nos paga também. Então, nós temos que ter transparência. Eu sempre digo, nós somos funcionário do povo. E como funcionário do povo, o povo é nosso patrão e nós temos que prestar conta detalhadamente de tudo o que acontece, seja na Assembleia, no Executivo, onde quer que seja. Ele perguntou se existiu alguma emenda, algum projeto dos deputados da região em fazer uma pressão para que houvesse compra de mais vacinas no Estado, de sua autoria ou aqui no nossa região. Veja bem, na verdade, nós fizemos, no final do ano passado, o governo apresentou na Assembleia, ele queria que os impostos do Estado, o ICMS, mantivesse o mesmo valor que estava por mais 3 anos. E uma série de outras mudanças. Nós fizemos um grande debate e a nossa bancada fez uma proposta, na última hora o governo aceitou, que nós votaríamos favorável a mais 1 ano, do mesmo valor que estava no ano passado, de 1 ano, mais 1 ano, porque queria 3, com 3 condições. A primeira, que fosse por 1 ano, que acabasse o chamado imposto de fronteira, chamado DIFAL, que é uma diferença que tem uma enorme repercussão na média, na pequena, na indústria, etc., etc. A gente conseguiu acabar. E que o imposto voltasse para 17,5% a partir do ano que vem, e não dos 18% e assim por diante que tinha antes, e que desse recurso o governo tivesse 1,5 bilhão para a compra de vacina. Isso foi aprovado. E o governo cumpriu com essa parte, porque ele tinha que mandar para a Assembleia o projeto. E há 1 mês atrás o governador mandou para a Assembleia, nós aprovamos esse projeto, autorizando o governo a comprar vacina, se assim ele conseguir, porque também tem problema de ter disponível, ter insumos e tal, mas o governo está autorizado e ele tem feito uma série de negociações, inclusive há 2 semanas atrás, houve reuniões do governo com a Comissão de Saúde, com 2 ou 3 laboratórios, inclusive, discutindo a possibilidade de que o Estado possa comprar vacina. Então tem 1,5 bilhão autorizado pela Assembleia e que nós votamos favoráveis exatamente para isso. Então tem isso, o governo tem autorização para isso, tem recurso para isso a partir da permanência, porque não é o aumento do imposto, é a permanência daquela alíquota que já existia, tirando a DIFAL, que tem uma enorme repercussão, e quem usa a DIFAL, aí sabe, eu acho que a água é pública, a água tem que ser estratégica, a água, muitos países do mundo fizeram guerra por causa da água. Então, eu acho que a água tem que estar na mão do Estado. A Corsan é uma empresa que dá lucro, tá, em algumas cidades, e tem uma questão muito importante. As 2 cidades do Estado do Rio Grande do Sul que privatizaram, que é Uruguaiana e São Gabriel, fala com o povo de lá para ver como é que o pessoal está totalmente indignado, porque aumentou muito o preço da água, a qualidade caiu, e a rede de água vai só para onde dá lucro. As comunidades mais periféricas, mais pobres, que tem pela Corsan uma taxa social, ela privatizada não tem isso, entendeu? Ou seja, esta é a minha avaliação. Segundo, vou perguntar para ti o seguinte, aqui, por exemplo, Santa Maria é uma cidade que tem uma arrecadação muito alta da Corsan. E graças a isso, inclusive, está saindo o esgoto para todo o Camobi. E quando terminar todo o saneamento de Camobi, Santa Maria terá 70% do esgoto tratado aqui na cidade, 70%. Mas esse recurso e esse volume de arrecadação aqui da cidade, ele garante, por exemplo, que tenha água em Dilermando, São Pedro, Itária, Restinga Seca e toda a região assim. Porque aonde a Corsan, eu digo assim, Santa Maria é o filé mignon. Essas cidades é carne de pescoço. Então, é chamado subsídio cruzado.
Aquilo que dá vantagem na cidade grande é o que garante a possibilidade de ter um serviço de qualidade na cidade pequena. Se tu privatizar, Silvia, não tenho nada contra a privatização, tá? Não é isso. Mas neste quesito especial, não tem como a empresa, porque é lucro que visa, ninguém vai comprar uma coisa para não ter lucro, entendeu? É lucro. Tu acha que ela vai botar água em Dilermando que dá prejuízo? Tu acha que ela vai garantir lá em São Pedro, em Restinga e outro lugar que dá prejuízo? Claro que não. Como é que fica essas comunidades? Quer dizer, então, quando eu defendo a Corsan, porque ela é diferente de várias outras empresas, ela é uma questão que tem uma solidariedade, ela é solidária com os municípios pequenos a partir, não do lucro, mas a partir daquilo que arrecada no município grande. E Santa Maria é um exemplo disso. Nos últimos anos, nos últimos 20 anos, eu até diria, Santa Maria tem investido muito, seja na questão da melhoria da qualidade, na questão do saneamento, tem muito que avançar. O último contrato assinado aqui em Santa Maria, inclusive com a Corsan, já acho que no governo Schirmer, eu acho que não tenho certeza, foi um contrato bastante positivo para a cidade. Bom, se privatizar, perde tudo isso, entendeu? Perde tudo isso. Então, eu defendo, e eu acho que o governo... o que está acontecendo? Assim? Na verdade, ainda não é a privatização. A Constituição do Estado estabelece lá, né, nos constituintes, de que para te vender uma empresa pública, tu tem que fazer uma consulta popular, fazer um plebiscito, consultar o povo, se o povo aceita, quer ou não. O que está acontecendo agora, essa emenda constitucional, é para retirar essa obrigatoriedade. Ou seja, se tu tirar... não consulta ninguém. O governo manda para a Assembleia, o governo tem maioria, aprova e pronto. Nós achamos que é um equívoco. E acho que esse momento é inadequado, porque esse momento nós deveríamos estar, assim como nós fizemos desde o início do programa até agora, só discutindo as alternativas para a questão da saúde, a questão da pandemia e a questão da economia. Não era hora para debater esse assunto tão complicado, tão complexo, e que eu diria assim, que a Corsan e o Banrisul são duas empresas que o povo meio que adotou, tá? Pode ter certeza. E se tu abrir essa porta, abre para a Corsan e a privatização do Banrisul logo aí adiante. E você sabe o quanto importa o Banrisul para o estado do Rio Grande do Sul. O quanto ele é importante, estratégico, para o desenvolvimento e tal, que pode melhorar, mas o Banrisul dá lucro. E esse lucro, inclusive, pode ser reinvestido na economia. É vontade política, eu não vou entrar no detalhe, mas essa é a grande realidade. Então, eu sou totalmente contra. Eu acho que o governo, não sei se ele vai ter os votos necessários, porque tem uma coisa interessante para fechar. Eu nunca vi tanta revolta ou reação, não é revolta, reação por parte de todos os setores dos partidos. Por exemplo, todas as câmaras de vereadores do estado inteiro estão fazendo moção de repúdio contra a privatização. Eu conheço dezenas de prefeitos de todos os partidos que são contra a privatização, porque as pessoas sabem que isso vai ter uma dificuldade enorme. Eu pego o exemplo, acho que Manaus, que privatizou, acho que há 20 anos atrás. Hoje tem uma pressão enorme, uma grande mobilização para retomar a empresa que era pública, que hoje é privada, para ser pública, porque foi péssimo serviço. Porque não tenho nada contra, a iniciativa privada tem que ganhar dinheiro, é isso que existe, é para ter lucro. A água não pode ser lucro. A água não pode ser negócio, porque ela é vida, e vida não pode ser negociada. Essa é a minha avaliação. Claro que a Corsan é bem diferente do Banrisul. O meu ponto específico da Corsan, que tem algumas correntes que acham que a Corsan poderia ser municipalizada, tipo, colocar a gestão nos municípios. Né? Para que ela não perdesse a propriedade pública, mas que o município gerenciasse, justamente para evitar, por exemplo, nós já tivemos aqui problemas sérios de toxoplasmose, que até hoje a gente não entendeu muito bem aonde foram os problemas. A gente tem problema, muitas vezes, de falta de saneamento, né? A própria questão do esgoto, quantos anos a região de Camobi está reclamando agora, finalmente? Então, o cumprimento dos contratos com a Corsan, que a gente via que o contrato era bem feito, mas o cumprimento do contrato e a fiscalização desse contrato não era efetiva, né, deputado? Mas veja bem, assim, na minha modesta avaliação, esta questão da Corsan, ela tem alguns problemas, eu não estou achando que não tem, entendeu? Mas qual é o problema? Quer dizer, ao longo de muito tempo, né, os governos eles já vêm preparando e criando um cenário negativo para poder justificar a privatização. Os trabalhadores da Corsan são pessoas completamente dedicadas, determinadas. A Corsan, é bom dizer, todos os funcionários não têm estabilidade, porque é uma empresa, uma autarquia, entendeu? Então, essa é uma outra questão. E eu digo assim, mais ou menos que tem a tua casa, tu ter a casa e na parede ali tu ter os cupim, que começam a comer um pedaço da parede, tu reforma e vai mudando. Quando tu perceber, tu não tem mais alternativa. E me parece que isso está acontecendo com a Corsan, assim como foi feito em outras empresas, né? Tu vai
caindo, vai tirando um pedacinho, tu vai criando um cenário de tentar ter uma reação da sociedade a favor daquilo que o governo está querendo para poder justificar a privatização. Agora, nós temos 317 municípios do estado que tem a Corsan, 317 municípios, 2 municípios que é privatizado, que é Uruguaiana e São Gabriel, e tu pode comprovar, se falar com qualquer cidadão dessas 2 cidades, e as demais são municipalizadas ou outras alternativas. Eu digo para ti assim, eu já fui prefeito 8 anos dessa cidade, e muitas vezes eu cheguei a imaginar a quantidade de recurso que entra a Corsan aqui no município, qualquer prefeito, certamente é assim, os prefeitos que passaram, dá vontade de tu municipalizar imediatamente. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava com uma questão de, bom, mas para aí, eu também tenho que ser solidário com os municípios do entorno. Se eu municipalizar a Corsan em Santa Maria, eu arrebento com todos os municípios aqui do entorno, porque eles não têm de onde tirar. E a Corsan não tem como bancar sozinho ou qualquer coisa esse município pequeno, a não ser que eles municipalizassem mesmo, mas é um custo muito alto. Então, essa visão solidária da Corsan e esse chamado sistema de subsídio cruzado, isso eu acho que é um elemento importante. E, logicamente, eu concordo, Silvana, nós temos que fazer. Se tem problema, tem que tentar melhorar. Por que eu já vou vender? Por que o filé mignon eu vendo e a carne de pescoço fica com o Estado? Essa, para mim, é a questão mais importante. Porque ninguém vai comprar qualquer coisa se não tiver a possibilidade do lucro. Entendeu? Então, se a Corsan tem um monte de gente interessada e é porque ela dá lucro. O Estado está vendendo algo que está dando lucro. E eu acho que isso é equivocado, pelo menos nesse momento. E perigoso, né? E é perigoso. Então, agora eu pergunto, tudo que já foi vendido, tá? Desde a era Brito, né? Desde a era Brito, tudo que foi vendido, eu pergunto para ti, qual é o saldo positivo do Estado? O que esse recurso, de fato, garantiu melhorar as condições do Estado? Pelo contrário, entendeu? Ele acaba beneficiando quem, logicamente, compra para ganhar dinheiro. Essas empresas estão muito bem, obrigado. Mas e a sociedade, como é que fica? Né? Hoje, uma casa média, não sei se eu estou errado, mas uma casa média, tu paga aí 300, 400, 500 reais de conta de luz, entendeu? E olha que não precisa ir numa mansão, num casarão. Imagina as pequenas empresas, as médias empresas, como é que não funciona. Certamente tu aqui, quanto não paga. Né? Quer dizer, é isso que a gente tem que perceber. E se nós tivesse uma empresa pública, tu tem muito mais poder de pressão política para tentar mudar a tarifa e tal. A privada não tem. A privada é para ganhar lucro e está nos contratos que é para ganhar dinheiro. Então, essa é a minha avaliação. Então, eu sou contra a privatização de água, energia, saúde. Não sou contra outras que dá para fazer, certamente, participação pública-privada, estrada, etc. Eu não tenho a visão radical, é contra tudo quanto é privatização. Não. Eu sou contra aqueles setores que é estratégico para o Estado e o governante me parece que tem que ter sob o seu comando para poder ter políticas que garantam acesso daqueles que não podem. E também para manter a nossa soberania, para manter a nossa soberania. Porque, na realidade, um povo que não tem domínio da sua água... A questão do petróleo é exemplo. Nós temos ainda alguns minutinhos. E tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante. O que o senhor achou dessa PEC auxílio emergencial que foi destinado ao Judiciário Gaúcho de R$ 3.500, que acabou sendo estendida a juízes, Ministério Público, desembargadores, na questão do auxílio saúde? Uma vergonha. Uma vergonha. Eu acho que num país que vive hoje toda a situação que nós estamos vivendo, um país que tem uma desigualdade extraordinária, onde nós temos milhões de pessoas passando fome. Só no Rio Grande do Sul nós temos em torno de 800 mil pessoas vivendo abaixo da linha da miséria. 800 mil, eu não estou brincando, pode ir em qualquer lugar. Tu mesmo tem percebido, qualquer um de nós, mesmo com a pandemia que não sai muito, de que voltou as pessoas a pedirem, né? Carroceiros. No carroceiro, pedir na sinaleira, bater na porta da casa, pedir um pedaço de pão, coisa que a gente não via muito, voltou muito isso. Ou seja, é uma vergonha porque esse setor, aí quando tu fala em privilégio, eles são privilegiados. Porque eles têm o maior salário que existe, os caras têm mais um monte de penduricalho, e ainda em plena pandemia, quando o povo está lutando para ter uma renda básica, uma renda emergencial, um auxílio emergencial, que 600 era insuficiente, o governo quer dar 250 agora, 175, é uma vergonha, entendeu? Nós, inclusive, lá na Assembleia, Silvana, é importante dizer, a bancada de oposição do PT, nós entramos com ação, um decreto legislativo, está tramitando na Assembleia, para derrubar esse absurdo vergonhoso, né, que esse setor, por conta, porque não passa pela Assembleia, não passa por lugar nenhum, esse
se auto-aumentam. Não passa pela Assembleia. Passa pela Assembleia. Eles se definem e vão aumentar para eles próprios e Eles que definem, tá? Eles que definem. Essa é a grande discussão que nós temos feito. Porque é um absurdo, porque tem toda uma discussão nacional e os caras querem ter autonomia em tudo, inclusive de auto se aumentar. Ou, como eles não podem sair além do teto, eles criam vários outros mecanismos, penduricalho, para poder ampliar. E aí, eu não vou entrar no mérito aqui, mas tem setores que ganham 40, 50, 60, 70 mil reais, entendeu? Então, acho que é esse que nós temos que direcionar a nossa luta. Por isso que eu defendo transparência total em tudo, porque esse cara também tem que ter. Eles cobram transparência, eu cobro muitas vezes do executivo municipal, do vereador, de qualquer que seja, também tem que ter transparência total. O João, que é desembargador não sei de onde, tem que ter transparência de quanto ele recebe, o que ele recebe e por que recebe. Mas isso já existe, né? A gente entra no portal da transparência e aparece. A gente colocar o juiz tal, tem o salário, qualquer funcionário público está com o salário dele dentro do portal da transparência. Né? Mas às vezes tem algumas... Os benefícios. Tem algumas penduricalho que não está tão claro. Mas eu vou dizer, não tem outra palavra. Para mim é vergonha, indecência, sou radicalmente contra. Isso causou bastante revolta, né? Principalmente neste momento onde muitas pessoas estão sem emprego, muitas pessoas que perderam o emprego, perderam o plano de saúde. Sem dúvida. Então, por exemplo, ano passado... Mas qualquer época, Silvana, porque nós temos, por exemplo, pego o exemplo dos professores que estão há 6 anos sem receber um centavo de aumento. Ganha um salário entendeu? Uhum. E aí, como é que tu fica? Aqueles que nos ensinam, aqueles que nos educam, aqueles que inclusive garantem que o juiz seja juiz, o médico, etc., porque tudo passa pela mão de um professor, eles ganham miséria de salário, muitas vezes parcelado, que há mais de 6 anos esse salário não tem um centavo de aumento, perderam grande parte das suas promoções, porque o governo também fez uma reforma total, e aí, ao mesmo tempo, tu vê que só de ajuda de saúde, esses senhores ganham mais do que todo o salário de um professor por mês. Que, por sinal, a casa de saúde, né, foi um hospital que o senhor desapropriou, que eu acho que foi uma coisa muito importante na sua gestão. Que eu reabri porque estava fechada. Né? Não, e a casa de saúde, a gente sabe... na época adequada, veio muita porretada por causa daquilo, mas eu não me arrependo. Não, eu acho que foi uma decisão muito sábia e eu tenho conversado às vezes com pessoas que não acompanharam a evolução da saúde em Santa Maria e a casa de saúde ela estava em ruínas, era dívidas e mais dívidas e isso foi uma decisão que com o tempo a gente viu o quanto foi importante para a cidade, porque é o nosso único hospital municipal, né? É o único hospital municipal. Municipal, que tem acesso gratuito. Eu me orgulho muito das coisas que eu fiz, mesmo com toda a dificuldade. Né? Tanto a questão da Casa de Saúde, o próprio PA da frente aqui do patronato foi nós construímos, que era um beco lá na Avenida Medianeira. Foi uma luta, construímos a unidade de saúde nova no Itararé, a unidade de saúde nova em Camobi, e assim por diante. Foram lutas que a gente fez e que isso ajudou. Então, investir em saúde, investir nessas questões que nos dão uma retaguarda para atender a população é fundamental. Entende? Então, por isso que eu digo, eu não tenho nada contra a questão privada, pelo contrário, acho que tem que ter as duas coisas. Agora, o privado não pode dificultar o público e o público não pode também só querer aquilo que dá lucro passar para o privado. Eu acho que é um equívoco. Com certeza. E eu quero ser otimista. Eu acho que depois que isso tudo passar, nós vamos voltar a ser uma referência em saúde para todo o Estado. Porque hoje já somos o segundo maior centro de leitos do Estado. Nós só perdemos para a Grande Porto Alegre. E aí nós vamos precisar da tua ajuda e de todos para que tudo que nós avançamos no Hospital Regional, passado essa situação, que logo vai passar, se Deus quiser, nós não podemos retroagir, não podemos retroceder. Temos que manter. O Hospital Regional tem que ter todos os leitos abertos à disposição, porque no momento que tiver quase 200 leitos, nós vamos nos transformar na principal hospital regional de alta complexidade. E não vai precisar mais. O povo daqui tem que ir para Passo Fundo, Uruguaiana, Rio Grande ou Porto Alegre. É essa a luta do Hospital Regional. Nesse momento, ele está servindo para atender de uma forma extraordinária a questão do Covid. Mas depois do Covid, ele precisa ser transformado no grande hospital regional público de referência de alta complexidade. E aí eu vou dizer para você, para os nossos internautas, enquanto eu puder e me der condição de falar, eu vou continuar defendendo essa bandeira. Não, eu acho que é importante, porque, na realidade, tanto o universitário, que abriu novos leitos, quanto o regional, que finalmente conseguimos entregar para a população, que eu acho que isso foi uma cesárea, um parto, que levou muitas... Né? Uma luta de anos. Uma luta de anos.
E até a questão da nossa Casa Saúde e UPA. Eu acho que isso a gente precisa também trabalhar, porque nem todo mundo tem acesso ao Hospital de Caridade, ao Hospital da Unimed, ao Hospital São Francisco e aos hospitais militares que nós temos. E com a vinda da ESA, se Deus quiser, a gente vai conseguir trazer para a nossa cidade. Eu acho que também vai dar um fôlego de dinheiro que vai entrar, que vai movimentar novamente a nossa economia, porque nós precisamos ter esse sufoco. Porque Santa Maria sempre foi um grande polo regional, né? Não podemos perder essa... Nós temos aqui a formação dos melhores profissionais da área da saúde. E, às vezes, a gente acaba esse povo indo para qualquer lugar, menos aqui na cidade. Então, eu sou parceiro dessa caminhada, aí, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a unidade, nesse momento, independente de quem quer que seja, em defesa da saúde, ela é fundamental. E no momento que tu resolver a questão da saúde, tu está também resolvendo a questão da economia, ou pelo menos encaminhando melhores dias para a questão da economia. Inteiro. Então a gente tem que voltar a ter orgulho da nossa cidade. E isso eu acho que é uma coisa muito importante. Com certeza nós vamos fazer mais debates sobre novos assuntos, porque nós precisamos ocupar esses espaços de diálogo, de comunicação, de transparência. E quero agradecer a tua participação aqui na nossa live de hoje e fico à tua disposição. Muito, muito obrigada. Eu quero agradecer, Silvana, essa oportunidade, parabenizar também aqui a Interativa. Eu quero dizer que a gente continua lutando, eu acho que é muito importante, cada vez mais lutar por aquilo que é nosso, lutar pela saúde, lutar pelo hospital regional, lutar pelo hospital universitário, lutar pela nossa universidade. O papel que ela cumpre na cidade é extraordinário, esse eu daria para 2, 3 debates. E eu queria dizer para todos vocês, nós precisamos ter esperança, solidariedade, vamos lutar pela vacina, vão continuar nos cuidando, usando máscara, usando álcool gel, quer dizer, não evitando aglomeração, só quando for absolutamente necessário, porque a festa, vamos deixar para depois. Depois eu quero abraçar todo mundo sem ter o mínimo de dificuldade que eu possa estar transmitindo esse vírus terrível que está matando milhares de pessoas. Então eu quero deixar um abraço a cada um e cada uma. Vou continuar lutando em defesa do Sistema Único de Saúde, que é fundamental, lutando em defesa da nossa Corsã, porque é estratégica, a água é vida, e lutando principalmente em favor da sociedade enquanto um todo e daqueles que mais precisam. A renda básica foi um primeiro passo que o governo deu, é fruto dessa luta, e nós vamos continuar lutando por ela. Parabéns aí pelo programa de vocês, muito obrigado, estou sempre à disposição.